Tatiana, eu queria entender como tem sido esses últimos anos a demanda pelos produtos brasileiros e essa demanda das empresas por exportar para essa região, como tem crescido, se tem crescido, como tem sido esses últimos anos? Se você olha as estatísticas de exportação brasileira para o mercado, a gente está, de alguma forma, estagnado na nossa representação de exportação nos últimos anos. Então, com uma pequena variação para cima e para baixo, mas numa regularidade de exportação. E a gente viveu aí também anos de pandemia, de algumas questões econômicas globais que impactaram esse processo. No entanto, de forma geral, não existe muita dificuldade de exportar para cá aqueles produtos que nós usualmente exportamos, porque nós temos grande relevância nesse mercado aqui para alguns produtos específicos. Então, a gente está falando basicamente dos principais commodities brasileiras que a gente exporta para cá e para a região como um todo. E o desafio da Apex, desde que eu assumi o escritório em maio de 2022, é exatamente aumentar a quantidade e a variedade de produtos que estão vindo para o mercado, aumentar a pauta exportadora brasileira, diversificar essa pauta, de forma a gente trazer produtos com maior valor agregado ao mercado, tirando um pouco dessa dependência das commodities que são e sempre serão relevantes, mas a gente tem um papel fundamental no valor agregado, na promoção de valor agregado dos produtos brasileiros. E de tudo que se exporta para essa região, o que se sobressai são alimentos de uma forma geral. Isso. Um dos principais produtos que a gente tem hoje é do agronegócio e passa desde óleo vegetal, café, proteína animal, a produtos acabados, industrializados também do mundo de agronegócio, das indústrias de biscoitos e massas, por exemplo, e de chocolates, doces e gomas. Se a gente olha os setores brasileiros que têm interesse aqui, dentro do agronegócio esses são os principais, mas a gente também tem uma forte contribuição com máquinas e equipamentos, principalmente quando a gente fala de médicos hospitalares e de outros tipos de equipamentos. Quando a gente trata de agronegócio, de alimentos, tem algum alimento que se destaca, que já é tradicional, que tem uma participação grande no mercado, o produto brasileiro uma participação grande no mercado da região? Esses que eu destaquei para você, a gente tem uma pauta muito concentrada em óleo, açúcar e café. Só que o café que vem para cá, ele é o café verde, ele não é o café pronto, até mesmo pela questão logística de chegada do café até aqui. Então, o que grandes empresas aqui fazem é importar o café verde, fazer todo o processo desse café, torragem, finalização dele localmente. Então, você acha muito café brasileiro no mercado, mas ele não está com a bandeirinha Made in Brasil, porque ele foi finalizado o seu processamento aqui. Que é o caso das reexportações, como você estava falando na sua apresentação. Perfeito. Então, Dubai ele é considerado um hub de comércio no Oriente Médio e no Sudeste Asiático. Então, grande parte das importações que chegam aqui não tem Dubai, os Emirados Árabes Unidos, como destino final. Eles são reexportados para a região. Muitos deles são reexportados com seu próprio label, como um produto brasileiro, mas muitos deles são reprocessados localmente, por exemplo, o café, e são reexportados para o mundo como um produto feito e processado nos Emirados Árabes, o que faz com que a gente perca um pouco o rastreio da onde os produtos brasileiros estão chegando no mundo. A gente tem pautas importantes, né? Também durante a sua apresentação você falou sobre o açaí, sobre o mel. Como é que tem sido esse avanço nessas pautas, né? Hoje, talvez pela retomada dos trabalhos presenciais, das feiras, as coisas possam andar melhor do que nesses últimos anos de pandemia? Sem dúvida, essa é a nossa expectativa e é para isso que a Apex Brasil tem trabalhado. Então, o açaí foi o produto destaque da edição da Golfo de 2022 e a gente vê o resultado imediato desse destaque que foi dado no mercado. Açaí já é um produto extremamente bem recebido nos Emirados Árabes Unidos e muito bem aceito. E o café, a gente espera que isso também aconteça nos próximos anos, porque café especial foi o produto de destaque da Golfo de 2023. Tatiana, a gente tem uma procura também de produtores ou de grupos agrícolas que queiram exportar para essa região? Sem dúvida.
A grande questão é que Emirados Árabes, Oriente Médio, assusta um pouco esses produtores, esses grupos de produtores, porque a gente está falando de uma cultura diferente, de um país geograficamente distante. Mas a cultura exportadora, uma vez que você planta a sementinha no produtor, ela só vai germinar e crescer cada vez mais. A exportação ela é um caminho muito saudável para você diversificar o seu mercado, depender menos do mercado interno e das flutuações que o mercado interno podem trazer para a produção local. E, obviamente, você está levando a sua marca e a marca Brasil para o mundo. Então, esse é uma satisfação enorme que o produtor local deve ter e a Apex também de fazer parte desse processo. Tatiana, para finalizar, você citou também essas questões logísticas, né? Naturalmente vai ser desafiador. Esses últimos anos também têm sido de investimento em superar essas barreiras logísticas, esses desafios logísticos? Sem dúvida. Nessa relação? Obviamente, a pandemia tem aí um impacto significativo na implementação de melhorias nessa questão logística entre os países, entre a região da América do Sul e o Oriente Médio, mas há um crescente interesse, tanto por parte do governo local, de estabelecer novas rotas, de melhorar esse processo logístico de escoamento da produção brasileira para a região do Oriente Médio, até mesmo com o interesse de continuar sendo o maior hub de exportação do Brasil aqui nos Emirados Árabes. Então, a gente entende que tem esse interesse. A Apex também tem trabalhado nisso com os parceiros locais, inclusive com a Embaixada do Brasil, para definir um estudo de como essa logística acontece hoje e quais são os principais pontos de melhoria que a gente poderia estar atuando para facilitar para o exportador brasileiro. O produtor que quer exportar, ele tem que entender que a exportação não pode ser um plano B, ou que ele vai pensar em exportação apenas quando ele tiver excedente de produção ou que ele não conseguiu escoar sua produção no mercado local. A exportação tem que ser um plano estratégico, e como um plano estratégico ele tem que ser conduzido seriamente no mercado, porque muitos exportadores, eles veem a exportação como uma coisa sazonal, como um processo sazonal. E quando você tem essa sazonalidade, da parte do importador, ele não consegue entender uma seriedade nesse processo de exportação. E aí você começa a ter dificuldades de entrada no mercado por histórias ou acordos comerciais que às vezes não foram honrados por outros produtores, porque tiveram na produção local ou no escoamento nacional uma oportunidade melhor. Então ele tem que ser uma estratégia coerente, desenvolvida e decidida. O plano de expansão internacional, ele tem que ser um plano de longo prazo e ele não pode ser de acordo com as volatilidades do mercado local e do mercado global.